Deus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes hoje? Aí, rapaz. Parece que não. Eu vou repetir para não ficar feio, tá bom? Vocês estão felizes hoje? Xe, sei não, viu? Essa alegria de vocês está meio... Vocês estão cansados, né? Nem eu rouco, nem eu em toda a minha rouquidão dou um amém tão cansado. Mais uma vez, pela glória de Deus. Quem está alegre aqui, dá um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos vivido tempos de bênçãos, tempos maravilhosos. Deus tem cumprido muitas de suas promessas. Hoje pela manhã nós iniciamos o TLC, o treinamento de líderes de célula. Quem estava aqui hoje pela manhã? Levanta sua mão aí. Para a igreja conhecer os futuros líderes de célula. Levanta sua mão, rapaz. Glória a Deus. Após a escola, o TLC, nós tivemos a nossa escola ministerial. E nós compartilhamos, conversamos sobre um assunto muito bacana que é a oração. Quem estava aqui na escola ministerial também, levanta a mão. Reza a lenda que as pessoas que estudam, quanto mais estuda, mais bonito fica. É por isso que tem irmão estudando de madrugada, né, Cristiane? Chega lá na casa de Cristiane, é o quê? 3, 4 horas da tarde estava ela lá. Com 2 livros na mão, a Bíblia, 2 livros e uma 12 em cima da mesa. Mas era um brinquedo, viu, gente? Não se assustem. Essa semana era a semana que o pastor viria, né? Primeira semana do mês. Mas ele teve alguns imprevistos e não pôde estar com a gente aqui hoje. Mas semana que vem, não é isso, Marcelo? Semana que vem, se ele não vier, a gente vai lá buscar eles. Amém? Quem vai comigo lá buscar ele? Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você. A gente iniciou essa semana também a nossa série de mensagens, a igreja que ora. Amém? Marcel deu o pontapé inicial na terça-feira. E nós estaremos trazendo palavras que falem sobre oração. Sabe, igreja? Nós temos percebido que a nossa igreja necessita orar. Precisa compreender a importância da oração. E além de compreender a importância da oração, precisa colocar em prática também. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. Amém? Daniel 9, capítulo 1. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Amém? Vamos ler? No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de panos de saco e sentado na cinza.
Amém? Amém? Glória a Deus. Você está aí? Sim ou não? Misericórdia. Irmãos, vocês conseguiram compreender o texto? Daniel, ele nos fala nesse capítulo 9. Todo mundo sabe que Daniel é um cara, é um exemplo de um homem que vivia em constante oração. Vocês sabem disso ou não? Quem não sabia, anota aí no seu caderninho, viu, Antônio? Daniel, ele era um homem de oração. E ele fala no capítulo 9 de seu livro que no primeiro ano em que o rei Dário assumiu o governo, ele estava na Babilônia. E ele era um cara estudioso. E ele percebeu, lendo as escrituras, que aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel já tinha sido profetizado e que aquilo duraria 70 anos. E quando ele percebeu que aquele tempo de 70 anos ainda tinha alguns anos, ele foi orar a Deus e pedir misericórdia. Porque por mais que ele ocupasse um cargo bacana no governo babilônico, no governo do rei Dario, ele sabia que existia muitos homens e muitas mulheres que sofriam no cativeiro babilônico. E por isso ele intercede não apenas por ele, que amava a sua terra, que amava o seu país, mas também intercedeu pelos seus irmãos. E hoje pela manhã na escola bíblica, nós vimos que a oração, ela é uma conversa. E essa conversa necessita de no mínimo duas pessoas. Uma fala e a outra. Então muitas das vezes você fala e Deus escuta. Mas também chega o período em que você escuta e Deus fala. A sua oração precisa estar munida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A sua fé precisa estar munida de um coração puro, de um coração sincero. A sua fé deve ser associada a desejo, a vontade, porque nós precisamos buscar ao Senhor, amém? Só que, para a gente entender como a oração é importantíssima nesse período em que Daniel se ajoelha e busca ao Senhor, nós precisamos também entender o porquê, o que o povo de Israel estava passando. Quando Daniel percebeu que o que eles estavam vivendo iria durar um período de 70 anos, ele já era um idoso, então ele já tinha passado pelo menos uns 50, 60 anos no cativeiro. Ele percebeu que o povo de Israel iria ficar na Babilônia durante 70 anos, então ele começou a orar. E como é isso? O povo de Israel tinha pecado, irmãos, durante muito tempo. E você vai ver ali no livro de Reis, após a morte de Davi, após a morte de Salomão, não existiu mais nenhum rei que obedecesse ao Senhor. Houve após 2 reis apenas, que foi o Ezequias e, se não me engano, o Joaquim. Os únicos 2 reis que foram fiéis ao Senhor. E não era rei de todo Israel. Israel se dividiu em 2 reinos. Eu já contei para vocês, já preguei aqui para vocês. Vocês lembram no dia que nós estávamos falando ali? Nós estávamos lá, estava chovendo, a gente foi lá para dentro. E eu falei para vocês um texto bíblico onde as mães comeram os próprios filhos. Vocês lembram? Quem lembra? Então, eu estou voltando para esse período. Eu quero que vocês recordem comigo. O povo de Israel havia pecado e o Senhor tinha mandado vários profetas. E o povo de Israel não ouviu. Não deu ouvidos à voz do Senhor. O profeta Jeremias, o profeta reconhecido hoje como o profeta chorão, ele profetizou várias vezes que o Senhor iria punir aquela nação por não dar ouvido à sua voz. E quando Israel é levado cativo para a Babilônia, quem gerenciava, quem regia o governo babilônico era o rei Nabucodonosor.
E ele levou para si vários homens e várias mulheres para a Babilônia. E entre esses homens e essas mulheres veio Daniel e seus amigos. Vocês lembram? Os caras que entraram na fornalha de fogo. Lembra? Então, está começando a ligar um ponto a outro, né? Vocês se lembram que quando eles chegaram lá, eles não quiseram se contaminar? Não quiseram comer das comidas oferecidas aos deuses? E por conta da fidelidade de Daniel, ele passou por 3 reis, sendo conselheiros, tendo um cargo importante, sabe? Ele passou na mão, ele passou no reinado de Nabucodonosor sendo conselheiro. Ele passou pelo reinado de Assuero também sendo conselheiro. Então, Babilônia caiu e quem assumiu foi os medo-persas. E assumiram aquele reinado, assumiram aquele local. E quem reinava ali naquele momento, dessa oração, onde nós estamos lendo, era o rei Dário. Era o rei Dário. Daniel já era um idoso, Daniel já era um homem velho. E ele percebeu que o seu povo estava sofrendo. E ele começou a folhear as escrituras, olhar os escritos de Jeremias e analisou e conseguiu com a sabedoria que Deus havia lhe dado, por conta da sua fidelidade, o período completo do exílio na Babilônia duraria 70 anos. Olha que incrível, cara. O cara que busca o Senhor, o cara que ora, o cara que lê a palavra, ele consegue ter discernimento que mais ninguém consegue ter. Estava compartilhando com Felipe e a Bíblia nos fala que o homem espiritual não é discernido por ninguém, mas ele discerne tudo. Olha que coisa incrível. Você precisa ser um homem espiritual, amém? Você precisa ser uma mulher espiritual, amém? E como ser uma mulher ou um homem espiritual? Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar ao Senhor, você precisa se lançar aos pés do Senhor, amém? Gente, e eu separei apenas 2 pontos hoje para compartilhar com vocês. Eu acredito que esses 2 pontos vai pirar o seu cabeção. Nós estamos falando sobre oração, amém? Então, nós iniciamos o texto falando que no início do reinado, Daniel se ligou no que estava acontecendo, então ele fez o quê? Ele foi o quê? Vamos lá, igreja, ele foi fazer o quê? E quando ele foi orar, ele chegou ao Senhor e disse o seguinte, quando ele iniciou sua oração: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a tua aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel inicia a oração dele dizendo: Deus grande e temível. Ele começa a sua oração adorando ao Senhor. Ele começa a sua oração elogiando Deus. Ele olha para Deus no seu momento de oração e fala: Deus, tu és grandioso, tu és temível. E como eu falei para vocês, a oração precisa de quantas pessoas? Daniel falava e Deus o ouvia. E quando Daniel começou aquela oração, ele começou elogiando ao Senhor. Começou chamando a atenção de Deus. Quando você adora a Deus, irmão, você chama a atenção do Pai. Quando você abre a sua boca para dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito, que Deus é grandioso, cheio de amor, você chama a atenção de Deus. Quem é que gosta aqui de ser elogiado? Você gosta de ser elogiado? Deus também gosta. Sabia disso? E o interessante é que Jesus ele fala a mesma coisa no livro de Mateus, capítulo 6. Os seus discípulos chegam até Cristo e falam como nós devemos orar. E Jesus olha para eles e fala assim: olha, quando você for orar, comece sua oração assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu. Jesus dá o pulo do gato. Parece que Daniel andava com Jesus, porque assim como Jesus falou, Daniel também fez. Ele iniciou a sua oração adorando a Deus, dizendo quem Deus representava para ele. Vamos analisar a frase de Jesus? Vamos analisar? Jesus chega diante de Deus e fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu.
Na primeira frase da oração de Jesus, ele já diz quem Deus é, quem Deus representa na vida dele. Na visão de Jesus, ele diz quem Deus é e santifica o nome de Deus 2 vezes. Vocês conseguiram perceber isso, não? Sim ou não? Vamos lá, vamos deixar isso bem claro. Deus é o que de Jesus? Quem habita nos céus tem que ser o quê? Santo? Santo. E ele diz assim, ó, todo mundo vai ter que santificar o seu nome, todo mundo vai ter que te adorar. Ficou mais simples, né? Tá entendendo? Quando você começar a sua adoração, quando você começar a sua oração, se lembre de quem Deus é. Se lembre de quem Deus representa na sua vida. Se Deus é seu Pai, comece a sua oração dizendo: Deus, Tu és o meu Pai. Pai, escuta o meu clamor, escuta a minha oração. Se Deus é o seu amigo, você diz: Deus, Tu és o meu amigo. Amigo, vem me socorrer. Se Deus é teu cúmplice, eu sei lá o que é teu, o que Deus é para você, mas todas as vezes que você for orar, comece declarando quem Deus é na sua vida. Comece declarando, dizendo quem Deus é para você, o que Deus fez na sua história, a mão de Deus sobre a sua vida. E após Jesus dizer quem Deus era, ele diz o seguinte: santificado seja o teu nome, tu és santo. Se tem uma pessoa que é santa, é você. Por quê? Porque tu mora no céu. Se tem uma pessoa que é santa, é você. Porque você mora no céu. E Daniel começa a sua oração também da mesma forma. Daniel fala o seguinte: Deus, como tu és grande. Como tu és grande, Senhor. Como o Senhor é temível. Mas tem uma coisa. Além de tudo, o Senhor é fiel. Porque o Senhor guarda a aliança que o Senhor fez com o teu povo. Além de ser fiel, você é misericordioso. Além de ser misericordioso, você é grande em amor. Porque você ama aqueles que são fiéis, assim como o Senhor é. Nós estávamos falando aqui hoje de manhã que você não consegue entender a oração apenas olhando a definição dele no dicionário, mas que você precisa de algo mais substancial. Você precisa conhecer a oração fazendo o quê? Orando. É incrível isso, né? É igual andar de bicicleta. Como é que se aprende a andar de bicicleta? Andando. Você vai cair, você vai errar muitas vezes, mas uma hora você aprende. Mas quando se trata da oração é muito mais simples, porque a palavra do Senhor nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar, os salmistas nos ensinam a orar. Quando você começar a sua oração, diga a Deus quem Ele é para você. E em seguida comece a adorá-lo, comece a dizer quem Ele é para a sua vida. Comece a exaltar o nome dEle, porque aí você vai chamar a atenção dEle, amém? Amém? E eu só lembro de um carinha na Bíblia. Eu só lembro de um personagem da Bíblia. Um cara que era cego. Começou a chamar pelo nome de Jesus. Começou a chamar pelo nome de Jesus. Todo mundo mandou ele calar a boca, mas ele permaneceu chamando Jesus. E às vezes quando a gente escuta esse texto, a gente não consegue entender a profundidade das palavras daquele cego. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes a gente não consegue perceber aonde esse cego queria chegar. O nome do pai de Jesus era quem, gente? Não, o nome do pai, terreno. José, né? Ó, como melhorou. Ixi, essa água é... O nome do pai de Jesus terreno era José. E por que esse cego estava chamando ele de filho de Davi? O profeta Isaías nos fala que o Filho de Deus, o Messias, o Salvador esperado, seria descendente de Davi. Seria da linhagem de Davi. E quando aquele cego diz: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava reconhecendo o poder e o senhorio de Cristo. Ele estava reconhecendo que ele não estava diante apenas de um homem, mas estava diante do próprio Deus, do próprio Cristo. E muitas das vezes nós chegamos no nosso momento de oração e nós não conseguimos enxergar Deus como Ele é. Enquanto você não enxergar Deus como Ele é, enquanto você não tratar Deus da maneira correta, você não vai conseguir que a sua oração seja ouvida. Muitos pedem, mas pedem mal, porque não conhecem. A Bíblia nos fala que muitos pecam, muitos fazem coisas erradas porque não conhecem a lei. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer esse amor. Você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa conhecer essa palavra. Mas nem só de teoria vive um homem, amém? Você precisa conhecer essa palavra, mas você não pode se limitar apenas na teoria. Você precisa praticar. Você precisa dobrar os seus joelhos. Não sei se você gosta de orar de joelho, não sei se você gosta de orar de pé, deitado, de cabeça para baixo. Não importa. Importa como você se posiciona na presença de Deus. Importa como você trata o Deus que é soberano, o Deus que é magnífico, o Deus que é perfeito. Se você não enxergar, se você não dá o valor devido ao Senhor, as suas orações não passarão do teto. Amém? Vocês estão entendendo? Minha voz está muito ruim, está dando para eu entender tudo certinho? Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão aí atrás? Tesouro. Saudade de você, viu? E aí, depois de Daniel ter dado aquela sacada, né? Você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito. Deus, como tu és, bonitão. Aí ele apela. Ele vai para o lado sentimental de Deus. A Bíblia fala que Deus não recusa um coração quebrantado e contrito. Não é verdade? E aí no versículo 5, ele vai dizer assim, ó. Nós temos pecado. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O segundo tópico da oração de Daniel foi arrepender-se. Quando ele chegou diante do Senhor e reconheceu a sua glória, reconheceu a sua majestade, ele também reconheceu que ele era um homem pecador e cheio de iniquidade. Mas como ele estava orando não só por si, mas por toda uma nação, ele disse assim: nós pecamos, nós cometemos iniquidade. E o interessante, sabe, igreja, que quando nós reconhecemos o pecado, você tem duas alternativas: se sentir culpado ou se arrepender. E eu já falei isso aqui várias vezes, que a culpa, ela nos paralisa, ela nos prende, ela não nos deixa prosseguir, ela não nos deixa avançar. Em contrapartida, o arrependimento nos faz mudar de direção, nos faz abandonar aquele pecado. Só que o único que pode causar arrependimento em nossos corações é o Espírito. E como nós temos contato com o Espírito Santo de Deus? Através da... Ixi, como vocês estão sabidos, hein? É lógico. Se você não ora, você vai se sentir culpado, cara. Se você não consegue orar, se você dá desculpas para não orar, ou se realmente você dá desculpas, ou então se você realmente dá desculpa também, ou talvez se você tiver algum problema e der desculpa, porque é sempre uma desculpa, você tem tempo para orar. Você tem tempo para orar. Se você, mesmo que tudo dê errado e você arrumar uma desculpa, tá entendendo? Você tem tempo para orar, cara. Então, todas as vezes que você for orar, se quando você chegar diante de Deus, o seu pecado te prender e não te deixar orar, repreenda, porque quem produz culpa em nossos corações é o diabo.
Jesus morreu, Jesus levou sobre si toda a dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Você é filho de Deus. Você precisa se arrepender. Você não precisa carregar culpa, amém? Amém, igreja? Você não precisa carregar culpa, você precisa se arrepender e tomar uma nova direção. E quando você se arrepender, o arrependimento vai gerar frutos na sua vida. E foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Você acha que Daniel estava feliz de estar na Babilônia, mesmo ocupando um bom cargo? Lógico que não. Porque ele não podia adorar o Deus dele tranquilamente, ele não podia expressar o seu amor por Deus. Por mais que ele tivesse o quarto dele, por mais que ele tivesse o ambiente dele de adoração, mas lá na terra dele, ele lembrava que a maioria das pessoas, não todas, ele lembrava dos seus familiares, ele lembrava dos seus amigos adorando ao Senhor. Mas ele também lembrava que o pecado havia corrompido o coração dos homens. E por isso eles estavam naquela situação. Por isso ele disse: nós cometemos iniquidade, nós pecamos. E se nós erramos, e se nós pecamos, o Senhor tem razão em nos punir. O Senhor tem razão em nos trazer. O Senhor tem razão de ter nos trago a Babilônia. E é isso que ele faz na oração dele. Ele não culpa Deus. Ele não diz: Deus, todos os problemas que eu enfrento, a culpa é sua. Ele não diz: Deus, todos os problemas que eu enfrento é culpa de fulano, de Beltrano. Deus, todos os problemas que eu enfrento veio a partir do meu trabalho, veio a partir do meu filho, da minha mãe, do meu irmão. Ele diz: não, tudo que eu sofro hoje é resultado das minhas ações, é resultado do meu pecado. E é isso que a Bíblia nos fala, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia não nos fala que o pecado do seu irmão gera morte na sua vida. Ele fala que o salário do pecado é a morte. São as suas ações que geram morte, são as suas ações que causam esfriamento, são as suas ações que te afastam de Deus. Amém? E quando Daniel chega diante de Deus, ele fala isso: eu reconheço o meu pecado. Assim como eu reconheço a tua majestade, eu também reconheço o meu pecado. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, amém, irmão? Nós precisamos parar de dar desculpa. Nós precisamos parar de dar desculpa e simplesmente conversar com Deus. Nós precisamos parar de colocar a culpa em tudo que está ao nosso redor e orar e conversar com Deus. Sabe quem pode resolver o seu problema? Sabe quem pode resolver o seu problema? Na maioria das vezes é você, velho. Você pensou que eu ia dizer que era Deus, né? Na maioria das vezes é você que pode resolver o seu problema. Mas por que você não consegue resolver o seu problema? Porque você está tão afundado no pecado, tão afundado na sua vidinha, tão afundado na sua rotina, que você não consegue perceber uma maneira tão simples e fácil de corrigir os erros e viver tranquilamente. Mas se você estivesse orando, o Espírito Santo iria lhe direcionar. Se você estivesse orando, o Espírito Santo iria lhe mostrar o caminho. Mas além de você, quem pode resolver os seus problemas é Deus. A Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina que nós devemos entregar todas as nossas súplicas, todas as nossas preocupações a Deus. Nós devemos orar ao Senhor. Seja para conversar com Ele, seja para pedir algo, seja para confessar, seja para desabafar. A sua oração, o seu contato, o seu relacionamento com Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Você sabia disso? Você tem vontade de ser um crente melhor? Você tem vontade de crescer? Quem tem? Levanta a mão aí. Você tem? Então passe a orar. Se você não ora, ore. E se você orava pouco, ore mais. E se você orava muito, ore mais. Sabe o que a Bíblia diz para você que ora muito? Ore sem cessar, meu velho. Mesmo que você ache que você já ora muito, Deus ainda ele fala: cara, se você acha que é muito, para mim é pouco. Não que Deus desvalorize o que a gente faz, de maneira nenhuma. Deus ama estar conosco.
Mas assim como Ele ama estar conosco um pouquinho, Ele quer estar mais. Ele tem desejo de estar mais conosco. Se talvez no seu coração o desejo de estar com Deus tenha se apagado, não se engane. O desejo de Deus de estar com você ainda continua o mesmo. Não se engane. O amor do Senhor continua o mesmo por você. Mesmo que no seu coração não haja mais anseio, não haja mais desejo por estar com o Senhor. Eu falei com vocês, né? Que ele reconheceu o pecado dele. E no seu coração foi gerado arrependimento, né? Sim ou não? Sim? E o interessante é que sem um arrependimento nós não conseguimos nos achegar a Deus. Você sabia disso? Sim ou não? Quando Jesus, antes de Jesus vir à terra, Deus levantou um homem chamado João Batista. E o discurso de João Batista era o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... Está próximo. Mas quando Jesus chegou, Jesus dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que antes do reino dos céus vir, ou estar perto de vir, ou está acontecendo, a primeira palavra, como eles iniciavam o seu discurso, era com arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que a nossa oração seja uma oração genuína, para que a nossa oração chegue a Deus com um cheiro suave. Diga a verdade. Você pode estar do lado de uma pessoa que sempre te elogia, mas quando ela vira as costas, ela fala mal de você. Você vai acreditar nos elogios dela? Sim ou não? E quando nós pecamos, nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Nós viemos na igreja e começamos a dizer: Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, como Tu és perfeito, Deus. Eu necessito da Tua glória, eu necessito da Tua graça, eu necessito do Teu amor. Mas quando chega no outro dia, você começa a pecar e não se arrepende do seu pecado. Aí você volta para a igreja de novo: Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és santo, como Tu és lindo. E aí, a sua oração, a sua adoração vai chegar a Deus como? Se no seu coração vai estar cheio de iniquidade, se no seu coração vai estar cheio de pecado. Por isso o Senhor me enviou nessa noite para dizer: arrependa-se. Por isso o Senhor me enviou nessa noite para dizer: mude de vida, tome uma nova direção. O Espírito Santo tem falado ao seu coração no seu momento de oração e você não tem dado ouvido. O Espírito Santo tem batido a porta do seu coração, mas você não está ouvindo. É com você mesmo que eu estou falando. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, é com você. Eu falei para vocês, quando nós começamos a orar, uma conversa necessita de quantas pessoas? Você não está ouvindo o que o Espírito Santo tem bradado no seu coração. Você não tem ouvido. Você chega na sua oração e só fala. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar com você no seu momento de oração também. Já chega de pedir para os irmãos orarem, de pedir para os irmãos falar algum recado de Deus. Deus, Ele está falando com você no seu momento de oração e você não está ouvindo. Você não está ouvindo. Você tem apresentado coisas tão medíocres ao Senhor, que você não consegue parar para ouvir a voz dEle. Você só deixa 10 minutos para orar. É 10 minutos reclamando da vida. É 10 minutos reclamando do que vai fazer. E não para ouvir o Senhor. Não para ouvir a voz dEle. Oração, irmãos, é conversa. Não é simplesmente falar. O Senhor tem falado ao seu coração e você não tem dado ouvido. Porque os problemas da sua vida têm tomado o lugar da adoração, têm tomado o lugar do arrependimento.
Você tem dado mais importância aos problemas do que o dono do mundo, o dono da sua vida. Aprenda a orar. Aprenda a ouvir. Porque o Senhor tem falado com você no seu momento de oração e você não tem percebido. Eu não vou finalizar esse texto. Eu não vou finalizar esse texto aqui de Daniel. No mesmo capítulo, no versículo 10, ele para de orar. A oração que é registrada por ele são aproximadamente 15 versículos. Quando ele chega no versículo 20, ele diz que no final da sua oração, Deus envia um anjo para respondê-lo. Por que Deus enviou um anjo e não mandou o seu Espírito Santo? Naquele período bíblico que nós estamos estudando aqui, que nós estamos compartilhando aqui, o Espírito Santo de Deus ainda não havia descido. E Deus usava anjos para entregar a sua vontade, entregar a sua mensagem. A oração de Daniel foi perfeita. Eu falei para vocês só 2 pontos. Tem mais outros pontos que nós vamos conversar depois, tá bom? Senão aí vocês me quebram, né? Mas eu quero te apresentar esses 2. E o arrependimento dele foi tão profundo, foi tão genuíno, que no final o Senhor bradou o seu coração. E não apenas falou, não apenas confirmou aquilo que ele tinha descoberto nas Escrituras, mas lhe deu uma nova profecia. Falou com ele coisas que ainda não aconteceram. Imagina, Daniel viveu há milhares de anos antes de nós. E Deus falou para ele coisas que ainda não aconteceram nos dias de hoje. É bacana orar, irmão? É bom orar? Quem vai orar a partir de hoje? Quem vai orar mais a partir de hoje? Nós precisamos orar. Porque o reino dos céus não está próximo. O reino dos céus chegou. Nós vivemos no período do reino dos céus. Por isso, reconheça quem Deus é na sua vida. Por isso, adore o nome do Senhor. Mas além de adorar, arrependa-se dos seus pecados. Além de orar, arrependa-se dos seus pecados. Além de falar, ouça a voz de Deus. Amém? Irmãos, para finalizar, eu quero que todo mundo abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 66. Salmos de número 66. E se você puder marcar esse texto, se você tiver como marcar esse texto aí na sua Bíblia, se tiver como você decorar, se tiver como você fazer uma camisa com esse versículo, uma bandana e amarrar na cabeça, sei lá, seja criativo. Mas se você pudesse ter contato com esse versículo todos os dias, eu tenho certeza que nós cresceríamos muito. Salmos de número 66 e o verso 17 e 18. Amém? Vamos juntos? A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Amém? E aí? Captou a mensagem? Eu clamei ao Senhor. Eu exaltei. Eu fiz de tudo, eu fiz tudo correto. Mas o que fez a minha oração ser ouvida não foi as palavras que eu usei, não foi a entonação da minha voz, não foi o lugar onde eu estava, a posição que eu estava, mas porque no meu coração não existia iniquidade.
se no seu coração existir iniquidade, existir pecado, o Senhor vai ouvir a sua oração. Lógico, vai ouvir a sua oração. Mas talvez não responda da maneira que você queria. Talvez não responda da maneira que você queria. Talvez ele nem faça aquilo que você pediu. Nós estávamos hoje na escola bíblica e uma irmã falou o seguinte, que já tinha orado vários dias e não conseguia a resposta de Deus. Até que ela mudou a oração, mudou o estilo da oração, mudou o propósito da oração e Deus a respondeu. Nós precisamos entender que o nosso Deus não é mordomo, que Ele não faz aquilo que nós queremos, mas sim que Ele é nosso Pai. E através da oração, através da sua palavra, através dos seus filhos, Ele vai nos corrigir. Porque Deus ama a quem corrige, amém? Deus corrige a quem ama. Amém, igreja? E eu quero convidar vocês para orar agora. Quero convidar aqui o diácono Marcel para cantar, que eu tô já no fim de carreira. E assim, irmãos, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. E quando eu digo especial, é especial mesmo. É especial mesmo. Nós vamos iniciar essa semana, uma semana inteira de oração. Amém? Quem vai estar comigo aqui? Você vai estar vindo? Mas quantos de nós tem dificuldade para orar? Pode levantar a mão, pode ser sincero. Eu tenho dificuldade. Eu quero convidar você aqui na frente. Nós vamos orar para que Deus possa te ajudar nisso, para que o Espírito Santo possa te guiar nisso. Amém? Pode vir. Um dos textos que nós lemos hoje cedo, sabe o que era? Era que... Pode virar para cá, gente. Pode virar para cá. Antes mesmo da palavra sair na nossa boca, o Senhor já conhece. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, as palavras saltarão da sua boca. Porque quando você chegar na presença de Deus, não faltarão palavras para adorá-lo. Você crê nisso? Então vamos orar, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito e mesmo assim, o Senhor tem ouvido o nosso clamor, o Senhor tem, Senhor, tomado as nossas causas. Como Tu és perfeito, como Tu és maravilhoso, Deus, nessa noite nós glorificamos o Teu nome, e assim como Teus filhos, nós pedimos a Ti, Senhor, nos ensina a orar. Diante de Ti nós não passamos de criança, diante de Ti, ó Pai, nós não passamos de barro, de cinza. Derrama da Tua graça sobre nós, nos purifica de todo pecado. Espírito Santo de Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não queremos ser mais os mesmos, ó Deus. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Nós queremos crescer à medida do varão perfeito, à estatura do varão perfeito. Ó Deus, que esse desejo em nossos corações de Te conhecer, de conversar contigo, nunca possa cessar. Que em nossos corações o desejo e a vontade de orar, de conversar contigo só possa crescer. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu
falharia. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, igreja. Diga. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Erga suas mãos e declare: eu quero conhecer. Diga. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare o seu amor. Declare o seu amor. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga: eu quero, eu quero, eu quero. Erga a sua voz, erga a sua voz. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Eu disse pra você que esse convite era especial, não disse? Eu disse pra você. E eu quero te dizer que talvez você não sentiu nada diferente. Talvez você não sentiu nada diferente. Mas eu quero te dizer que o milagre aconteceu, amém? Você não precisa sentir, você precisa fazer. Você não precisa sentir nada diferente, porque a oração é produzida através da oração. Você aprende a orar orando. Amém? Mas o milagre de Deus aconteceu aqui hoje. Quando você orar, não faltará palavras. Amém? Amém, irmãos? Podem ir. E eu quero também fazer outro convite muito especial. Talvez você ainda não conheceu a Cristo. E aí você pode pensar assim: não, eu conheço Jesus. Mas eu quero te dizer que desde os meus 6 anos de idade eu tenho um relacionamento com Deus e eu ainda não conheço Jesus. Incrível, né? Quanto mais nós conhecemos Jesus, nós vemos que Ele é maravilhoso. Quanto mais nós conhecemos, nós percebemos que não conhecemos ainda. E o convite que eu quero fazer para você nessa noite é o convite de rendição. A palavra do Senhor nos fala que em nossos corações há uma certeza de que reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador. Mas nós precisamos confessar isso com os nossos lábios. Eu não estou te chamando para aceitar Jesus, eu estou te chamando para se render diante de Jesus. Muitas das vezes perguntaram para você: você quer aceitar Jesus?
Eu não estou lhe perguntando se você quer aceitar Jesus. Eu estou te perguntando se você quer entregar a sua vida a Cristo e reconhecê-lo como um único e suficiente Salvador. Esse é o convite especial que eu te faço nessa noite. E com certeza vai chegar alguém aí do seu lado, vai abraçar você, vai orar por você. E o Espírito Santo de Deus vai produzir arrependimento no seu coração. E eu vou te dar só alguns segundos para que você possa decidir isso. Nós vamos cantar mais uma vez, eu quero conhecer Jesus. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, se renda. Amém? E se você quiser se render a Cristo hoje, entregar a sua vida a Jesus, você vem aqui para frente. Amém? E nós vamos orar por você. Diga, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Irmão, isso. Diga, eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Levante sua voz e diga, eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero. Glória. Jesus, o meu amado, é o mais belo entre diga, milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Igreja, e milhares. só a igreja, Yeshua. Yeah. Levante sua voz. Levante sua voz. Yeshua. Ergam suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da Gabriela. Irmãos, ela escolheu se render, amém? Assim como eu e como você, um dia escolhemos nos render diante do Senhor. Hoje ela decidiu se render. Gabriela, não precisa mais lutar com as suas próprias forças, amém? Não precisa mais usar as suas armas. Não precisa. Jesus nos ensina que se houver alguém cansado e oprimido, pode vir até Ele, que Ele vai aliviar esse fardo. Aprendam dele que Ele é manso e humilde de coração, e aí sim você terá descanso. E ela a partir de hoje terá descanso, amém? Vamos orar por ela, igreja. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida da Tua filha. E também queremos entregá-la nas Tuas mãos. Entregar, ó Pai, os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios. Entregamos, aleluia, a vida dela nas Tuas mãos e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, realiza a Tua obra na vida dela. Realiza a Tua obra na vida dela e que os Teus sonhos, ó Deus, possam se realizar. Que nada possa frustrar os Seus sonhos. Aleluia. Clamamos a Ti, Senhor, que aonde ela colocar as Suas mãos, ali possa ser abençoado. Que onde ela colocar a planta dos pés, ali possa ser abençoado. Que onde ela for, a Tua presença possa o acompanhá-la. Ah, Senhor, reescreve o nome dela no Teu livro. E que ela seja reconhecida por todos, aqui em nossa comunidade, mas por todos, como Tua filha. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém. Amém, irmãos. Eu quero só passar alguns avisos para a gente finalizar o nosso culto.
A programação segue normal. No domingo, às 8h30, o nosso TLC, o treinamento para líderes de célula. Às 9h30, a escola bíblica.